Sempre houve e sempre haverá perseguições contra a Igreja do Senhor Jesus, e aqueles que aceitam a fé precisam entender que isto é um fato e é verdade. Agora, o que fazer em meio às oposições que se levantam contra a Igreja? Qual é o posicionamento da Igreja contra essas oposições? Vem comigo, vamos refletir sobre o assunto. Em Mateus, no capítulo 16, o verso 18, nós temos aqui uma afirmação, uma promessa da parte do Senhor Jesus, que mesmo que se levante todo o império das trevas, não será capaz de parar a sua igreja. A promessa de Jesus para a sua igreja é sempre de bênção e de vitória, e nós precisamos estar firmados naquilo que o Senhor ele fala pela sua palavra. Mateus 16, 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vemos que há da parte do Senhor Jesus uma promessa muito grande, uma promessa maravilhosa para a sua igreja, para que ela continue avançando mesmo em meio às perseguições do inferno, mesmo que se levante Satanás, seus demônios e aqueles que servem a ele. Nós precisamos entender que há uma palavra da parte de Cristo para a sua igreja, que é uma palavra de bênção e de vitória até o fim. Mas andando no Antigo Testamento, eu vejo esta promessa lá atrás. Por exemplo, quando Davi enfrenta Golias, o gigante que afrontava a Israel, nós vemos que Davi não fica parado, muito pelo contrário. Davi ele vai de encontro à adversidade, ele vai de encontro à oposição, mas ele vai em nome do Senhor. 1 Samuel 17, a partir do 42, diz assim: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, toda afronta que a igreja ela recebe, na verdade, as pessoas estão afrontando não as pessoas, não ao ministério, mas estão afrontando diretamente ao Deus da igreja, ao Senhor Jesus Cristo. E eu vejo isto claramente nesse texto aqui de 1 Samuel 17, aonde Davi ele vê ali um levante daquele gigante contra o povo de Israel, contra os exércitos de Israel, mas a palavra que Davi lança contra o gigante é: você vem a mim, mas eu vou até a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você tem afrontado o Senhor dos Exércitos. Então, o que eu posso entender é que toda afronta que se levanta contra o povo de Deus, na verdade, esta é uma afronta direta contra o próprio Deus, e é Ele quem executa o juízo, é Ele quem executa a sentença. Neemias capítulo 4, versos 7 a 9. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as alturas se começavam a tapar, iraram-se sobre modo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém, para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então, eu entendo que quando a igreja está sendo afrontada, quando há um levante contra ela, nós precisamos fazer como aqui Neemias ele fez. Como líder que estava ali reparando os muros de Jerusalém, as portas que foram queimadas a fogo, ele se levanta em oração contra toda a oposição. Davi não fica parado esperando a afronta vir até ele e destruí-lo, muito pelo contrário, ele vai contra a oposição, que é a oposição de Golias. Neemias aqui no caso, ele se levanta em oração para que Deus intervisse e ajudasse ele e também o povo de Israel a estar ali construindo os muros de Jerusalém. Então nós podemos ver que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa orar contra as oposições. E nós vemos isso claramente em alguns textos do Novo Testamento, principalmente no livro de Atos Apóstolos, aqui Atos 4, do verso 26 até o 31.
Levantaram-se os seis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Observa que o levante das nações, o levante das pessoas é contra Deus e contra o seu Filho Jesus. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se levantaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Observa que há um levante contra a igreja, há um levante contra a propagação do nome de Cristo e do Evangelho do Senhor. Mas aqui eu vejo claramente, os discípulos de Jesus se posicionaram, se colocaram ali em oração, foram orar, foram pedir instrução a Jesus Cristo, foram pedir o poder do Espírito Santo, não para que saísse a oposição, mas para que eles continuassem pregando a palavra, para que eles continuassem levando o Evangelho de Cristo para a vida das pessoas. Atos capítulo 5, versos 27 a 29, e trazendo-os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então há um levante sim para que o Evangelho não seja pregado, há um levante para calar a boca da igreja, para tapar a boca da igreja, mas a resposta de Pedro e dos apóstolos é uma só: importa-nos obedecer a Deus. O que a igreja de Jesus precisa fazer em meio às oposições, é claro, primeiro, nós voltamos em Atos 4, é se posicionar em oração, buscando o direcionamento de Deus para que possa pregar o Evangelho com ousadia, enquanto Ele estende as mãos para operar sinais, prodígios e maravilhas. Mas no capítulo 5 nós vemos que há aí uma palavra vindo da parte de Pedro e dos apóstolos: importa-nos obedecer a Deus. A igreja tem que ficar em obediência ao Senhor, a igreja precisa se posicionar em obedecer a palavra de Deus, em ficar ali de acordo com aquilo que Jesus estabeleceu para ela, e com certeza haverá bênção e haverá vitória. Atos 8, do verso 1 até o verso 5, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Observa que há uma grande perseguição contra a igreja. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Observa, a igreja está sendo devastada por Saulo, pelos perseguidores, mas a igreja continua ali. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Então, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio aí à devastação da igreja, mesmo em meio a tantas lutas e tantos problemas, ainda assim eu vejo dois grupos aqui. Primeiro, no verso 4, aqueles que foram dispersos, eles não ficaram quietos, eles continuaram pregando a palavra. A igreja de Jesus, mesmo em meio aos problemas, às dificuldades e aos levantes contra ela, precisa continuar pregando a palavra. E Filipe, quando ele desce até Samaria, ele não fica de boca fechada, ele anuncia Cristo para aquela cidade. E é uma grande alegria, porque essas pessoas, muitas ali em Samaria, aceitaram a fé em Cristo e aceitaram o Evangelho. Atos capítulo 12, a partir do verso 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Observa que há um levante muito grande para maltratar a igreja, para maltratar o povo de Deus. E matou a espada Tiago, irmão de João. Então também vai haver perdas. Nós precisamos entender que em meio a esta guerra espiritual vai haver algumas perdas, como houve aqui em Atos 12, no verso 2. Verso 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Observa que toda a perseguição à igreja, existem pessoas que vão ficar alegres com as pessoas, autoridades maltratarem o povo de Deus. Verso 4, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus.
Mais uma vez nós vemos que o posicionamento da igreja em meio às perseguições, principalmente da sua liderança, é orar para que Deus ele entre com providência, para que o Espírito Santo haja, para que Jesus opere sinais, prodígios e maravilhas. Então nós vemos que há um posicionamento da igreja, oração, fidelidade à palavra, estar aí obedecendo aos mandamentos do Senhor, fidelidade para com a própria pessoa de Cristo e para com a sua obra. É dessa forma que a igreja de Jesus vai vencer as oposições, e que esta palavra sirva para você, que esta palavra venha trazer para ti ânimo, alento, uma sustentação para que você, em meio às lutas, em meio às perseguições, como servo de Cristo, como servo de Deus, possa vencer, estando ali em oração, apresentando as causas a Deus, e deixa que Ele venha entrar com providência, e o nome com certeza de Jesus será glorificado. Amém? Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.